O que era estranho sobre a Antártica? Não há nada lá. Por que temos essas estruturas estranhas que ninguém consegue realmente explicar? E quando você pensa no fato de que há tantas evidências de que fomos atingidos por cometas, que fomos atingidos por grandes objetos, tipo, eu não sabia sobre aquela enorme cratera que está na Antártica. Cientistas chineses descobriram algo que desafia tudo o que pensávamos saber. Descobertas impressionantes que agora estão provocando um debate mundial. O que começou como uma pesquisa de rotina, rapidamente se transformou em um choque científico, chamando a atenção de Joe Rogan e especialistas do mundo inteiro. Desde anomalias antigas até alertas ambientais, essas descobertas estão reescrevendo a história da fronteira mais gelada da Terra. O que exatamente está escondido sob o gelo? E por que ninguém está falando sobre isso? Prepare-se porque esta história muda tudo. A notável descoberta com fezes de pinguim, o verdadeiro choque na exploração da Antártica pela China, não estava enterrado profundamente no gelo. Estava espalhado pelas rochas, congelado pelo tempo e deixado para trás por uma das criaturas mais peculiares do planeta: os pinguins. Pode soar absurdo, mas esse momento marcou uma das descobertas científicas mais revolucionárias da pesquisa polar moderna. Não veio de escaneamentos por radar, nem de imagens de satélite, mas sim de fezes. Camadas congeladas de excrementos de pinguins ajudaram cientistas chineses a desvendar um mistério climático com 30 mil anos de idade. E os principais pesquisadores do mundo prestaram atenção. Essa reviravolta na jornada da China pela Antártica aconteceu no ano de 2000, quando o geoquímico chinês Sun Lewang publicou um estudo histórico na Nature, uma das revistas científicas mais prestigiadas do planeta. O artigo, intitulado Um Registro de 30 mil anos de populações de pinguins, não apenas chamou a atenção, mas soou um verdadeiro alerta no mundo da ciência climática. Aqui está o que aconteceu. Enquanto a maioria dos pesquisadores perfurava o gelo ou coletava amostras de rochas, Sun e sua equipe se voltaram para algo que a maior parte dos cientistas teria ignorado: guano, um termo científico mais educado para se referir a fezes de pinguim. Ao longo dos séculos, esse material se acumulou discretamente perto de colônias de pinguins duradouras nas zonas costeiras da Antártica. Cada camada registrava vestígios químicos da dieta das aves, de seus comportamentos e, mais importante, das condições ambientais de suas respectivas épocas. A grande descoberta veio por meio de uma técnica desenvolvida por Sun chamada análise de combinação de elementos tipomórficos. É um nome complicado, mas a ideia é revolucionária. Ao identificar e analisar elementos específicos presentes nas fezes, como fósforo, cobre, flúor e outros marcadores, Sun conseguiu montar uma linha do tempo das populações de colônias de pinguins. E os pinguins, ao que tudo indica, são indicadores surpreendentemente precisos da saúde climática do planeta. Adivinha só, os resultados foram impressionantes. Os dados mostraram oscilações claras nas populações diretamente ligadas a variações climáticas de longo prazo. Durante períodos mais quentes, as populações de krill e peixes aumentavam, dando mais alimento aos pinguins e impulsionando seu crescimento populacional. Mas durante as fases mais frias, especialmente aquelas que alteravam a cobertura de gelo marinho e desestabilizavam as cadeias alimentares oceânicas, as populações de pinguins despencavam. Em outras palavras, o guano dos pinguins não estava apenas nos contando sobre os próprios pinguins. Ele estava revelando verdades sobre o planeta. A China havia acabado de desvendar um registro de 3 mil anos de transformações ecológicas, utilizando apenas paciência, química e um pouco de criatividade. E isso aconteceu em um momento crítico, quando os debates sobre o aquecimento global estavam atingindo seu auge. Os modelos climáticos exigiam dados históricos de longo prazo para validar previsões sobre o futuro do planeta. O estudo de Sun entregou exatamente isso, e vindo de um dos ambientes menos alterados pela presença humana. Isso se tornou uma vitória científica e um impulso para a reputação da China. A descoberta foi publicada na Nature e aclamada como uma conquista excelente pela comunidade internacional. O estudo colocou a China no mapa antártico de uma maneira que nem mesmo novas estações de pesquisa conseguiram. Ele mostrou que a China não estava apenas investindo em infraestrutura. Estava contribuindo com ciência original e de alto impacto para a compreensão global dos sistemas climáticos. Mas há algo inquietante sobre essa descoberta também. Se excrementos de aves que não voam conseguem registrar a ascensão e queda de ecossistemas ao longo de milênios, o que eles estão nos dizendo sobre o rumo que estamos tomando agora? O mesmo método revelou quedas populacionais associadas a eventos antigos de aquecimento.
Se os pinguins já enfrentavam dificuldades para sobreviver durante aumentos de temperatura naturais e lentos, o que esperar do ritmo acelerado de mudanças provocado pelos seres humanos nos dias atuais? As respostas não são nada animadoras. É aí que o mistério da Antártica se torna desconfortavelmente real. Não se trata apenas de especulações sobre alienígenas ou bases secretas. Trata-se das evidências avassaladoras de que essa terra congelada é um livro vivo da história, tentando nos alertar sobre o caminho que estamos seguindo. A ideia de que algo tão comum e até desagradável como o excremento de pinguim possa carregar uma mensagem sobre o futuro do nosso planeta é uma revelação ao mesmo tempo humilde e assustadora. Joe Rogan certamente exploraria isso em seus episódios. Ele já comentou várias vezes sobre como a natureza esconde seus maiores segredos à vista de todos. Imagine ele se inclinando ao microfone e dizendo: "Então espera aí. Temos 3.000 anos de dados climáticos escritos em cocô de passarinho? Isso é insano." A busca da China pelos segredos da Antártida. O domínio gelado da Antártida sempre fascinou exploradores, mas poucas nações enfrentaram seus desafios com tanta dedicação quanto a China. Em apenas alguns poucos anos, a China passou de nenhuma presença na Antártida para a construção de estações de pesquisa, decodificação dos segredos do clima antigo da Terra e conquista de uma posição de destaque entre as potências da elite antártica mundial. Essa transformação não foi apenas rápida, foi estrategicamente calculada. A velocidade, a precisão e a ambição por trás da ascensão da China no território antártico chamaram a atenção de especialistas céticos e alimentaram especulações sobre o que eles realmente estão procurando sob todo aquele gelo. No ano de 1980, o interesse chinês pela Antártida foi despertado quando a Austrália convidou cientistas chineses para visitar aquela fronteira congelada. Esse momento plantou uma semente. Apenas 4 anos depois, em 1984, a China lançou sua própria expedição. Um salto impressionante que marcou o início de uma campanha científica cuidadosamente planejada, que logo colocaria o país no mesmo nível de nações como os Estados Unidos e a Rússia. A China não perdeu tempo em deixar sua marca no continente. Em 1985, eles construíram a Estação Grande Muralha, na Ilha do Rei George, uma zona castigada por ventos brutais nas Ilhas Shetland do Sul. Isso não foi um gesto simbólico. Tratava-se de um centro operacional sério. A partir dali, os cientistas chineses começaram a investigar os sistemas climáticos extremos da Antártida, as correntes oceânicas e a biologia polar. Em poucos anos, eles inauguraram a Estação Zhongshan, no lado oriental do continente, o que lhes deu acesso a regiões ainda mais profundas e remotas. Essas estações se tornaram o ponto central das ambições geladas da China, funcionando tanto como centros de pesquisa, quanto como declarações geopolíticas. Nos bastidores, a China também jogava o jogo diplomático de longo prazo. Eles aderiram ao sistema do Tratado da Antártida, alinhando-se com as leis internacionais que restringem atividades militares e promovem a cooperação científica. Apenas 2 anos depois, em 1985, a China conquistou o status de parte consultiva, o que lhes deu direito a voto e participação plena na formulação de políticas antárticas. Esse status não foi simplesmente concedido. Ele foi conquistado e sinalizava ao mundo que a China não estava apenas visitando a Antártida. Eles estavam ali para ficar. As pesquisas desses primeiros anos foram discretas, mas de impacto profundo. Na Estação Grande Muralha, a equipe chinesa estudou os assobiadores atmosféricos, ondas eletromagnéticas que viajam pela ionosfera e oferecem insights sobre o clima espacial e sua influência nos sistemas de comunicação global. Na Estação Zhongshan, eles concentraram seus estudos em geomagnetismo, correntes oceânicas e populações de krill, componentes-chave do equilíbrio ambiental da Terra. Essas descobertas não renderam manchetes, mas lançaram as bases científicas para revelações muito maiores no futuro. E é aí que o mistério começa a se intensificar. Joe Rogan, que repetidamente questiona o sigilo em torno da Antártida em seu podcast, toca diretamente nesse ponto. Se é só gelo, por que tantos países estão tão obcecados? É uma pergunta válida. E o avanço repentino e persistente da China na Antártida, construindo 2 grandes estações em menos de 10 anos, sugere um interesse muito além da ciência convencional dos livros didáticos. Será que a China havia percebido algo que os outros ignoraram? Ou pior, algo que não queriam compartilhar? A postura reservada da China só aumenta o mistério. Diferente das nações ocidentais, que frequentemente divulgam suas descobertas,
as operações antárticas da China têm permanecido incomumente silenciosas. Ainda assim, por trás desse silêncio, eles continuam expandindo, aprimorando e avançando. Durante a década de 1990, chegaram até mesmo a colaborar com o Instituto Nacional de Pesquisa Polar do Japão em estudos conjuntos sobre sistemas biológicos. Colaborações estratégicas que lhes permitiram absorver décadas de conhecimento de países que atuavam na Antártida muito antes deles. No final dos anos 90, a China já não era mais um novato curioso no bloco gelado. Eles haviam se tornado um concorrente sério, equipado com infraestrutura, experiência e dados científicos. E estavam apenas começando. Mas é aqui que tudo fica ainda mais fascinante. A China não estava apenas montando estações meteorológicas e observando pinguins. Eles estavam escavando, no sentido literal e figurado, o gelo antigo. Maravilhas geológicas das montanhas Gambertsev, enterradas sob quase 2.000 metros de gelo sólido, encontra-se uma cadeia de montanhas tão massiva, tão antiga e tão intocada, que poderia muito bem estar em outro planeta. Mas isso não é ficção. Foi o que cientistas chineses descobriram na Antártida Oriental durante um dos levantamentos geológicos mais ambiciosos da história polar. Enquanto colônias de pinguins e núcleos de gelo costumam ganhar manchetes, essa descoberta mergulha em algo muito mais primitivo: rochas, pressão e o esqueleto oculto da própria Terra. As montanhas Gambertsev, frequentemente apelidadas de montanhas fantasmas, estão entre as cadeias menos compreendidas do planeta. Não por serem pequenas, mas porque estão completamente escondidas sob a imensa camada de gelo da Antártida. Invisíveis a olho nu e inacessíveis por terra, esses picos se estendem pela Antártida Oriental em total escuridão e silêncio. Até que a China entrou em cena com tecnologia de ponta. Durante uma série de expedições geológicas nos anos 2000, cientistas chineses utilizaram radar de penetração no solo, imagens sísmicas e dados de satélite para investigar as profundezas geladas. O que encontraram reescreveu a história tectônica da Antártida. Sob a crosta congelada, eles mapearam vales alpinos longos e estreitos, correndo entre cristas íngremes, evidência de atividade geológica ancestral preservada como um fóssil sob o gelo. Esses vales não eram simples rebaixamentos no terreno. Eles contavam a história de forças tectônicas colossais que outrora esticaram, fraturaram e esculpiram a crosta do continente. Acredita-se que as montanhas Gambertsev tenham se formado há mais de 1 bilhão de anos, sendo rejuvenescidas cerca de 250 milhões de anos atrás, durante a colisão de placas continentais. Os vales, que os geólogos chamam de vales longitudinais, são relíquias desse passado turbulento. Sua presença confirma que essas montanhas enterradas não são apenas ruínas estáticas. Foram moldadas por abalos geológicos intensos e repetidos. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante e um pouco inquietante. As montanhas podem ser antigas, mas sua influência no mundo de hoje está longe de ser inativa. À medida que a Antártida aquece e o gelo começa a derreter e a se mover, a estrutura da Terra por baixo, especialmente em áreas como as Gambertsev, pode influenciar a velocidade desse derretimento. Se o leito rochoso estiver repleto de falhas antigas e zonas frágeis, partes da camada de gelo podem colapsar mais rápido do que os modelos atuais prevêem. O que está enterrado por baixo pode, na verdade, acelerar o que está acontecendo na superfície. Agora pense nisso por um segundo. Uma cadeia de montanhas escondida por milhões de anos pode ser uma peça-chave no futuro climático do planeta. E foi uma expedição chinesa, silenciosa e metódica, que revelou essa verdade sob o gelo. Esse não é o tipo de trabalho que costuma render manchetes sensacionalistas. Ao contrário da perfuração de núcleos de gelo ou do rastreamento de pinguins, o mapeamento geológico é uma ciência lenta e deliberada, que exige interpretar sinais sísmicos sutis e compará-los com sombras captadas por radar. Mas o retorno foi monumental. Esses levantamentos contribuíram para modelos tectônicos globais e ajudaram a informar projeções de elevação do nível do mar usadas em discussões de políticas climáticas em todo o mundo. Enquanto outros países focaram no gelo e na atmosfera, a China foi mais fundo, literalmente, para explorar o que sustentava tudo aquilo. Para Joe Rogan e seu público, essa é o tipo de história que mistura a história ancestral da Terra com ambição geopolítica moderna. Estamos falando de montanhas que ninguém jamais viu, influenciando eventos que podem afetar cidades costeiras ao redor do planeta. É o tipo de conhecimento que muda a nossa forma de pensar sobre estabilidade, tanto planetária quanto política. Como Rogan poderia dizer, eles encontraram uma cadeia de montanhas inteira sob a Antártida, e ela pode ser parte do que determina a velocidade com que os oceanos vão subir. Isso não é apenas impressionante, é transformador. Testemunhos do Gelo,
Núcleos de gelo. Revelam o passado da Terra. Esqueça o cocô de pinguim e o pó vulcânico. A próxima grande descoberta vai muito mais fundo, em um lugar tão remoto e hostil que poderia muito bem ser outro planeta. A China perfurou o gelo da Antártida e extraiu o mais detalhado registro climático da Terra. Esses núcleos congelados não apenas registraram o passado, eles nos alertam sobre o futuro. Domo Argus, o ponto mais alto e mais frio do continente. O gelo aqui não é apenas antigo, é puro, intocado e carregado de segredos. E o que os pesquisadores chineses encontraram pode mudar totalmente a forma como compreendemos as mudanças climáticas, o aquecimento global e até o futuro das cidades costeiras ao redor do mundo. No ano de 2004, a China deu início ao seu projeto de pesquisa climática mais ambicioso até então. O objetivo: perfurar profundamente a camada de gelo da Antártida, no Domo Argus, também conhecido como Domo A, e recuperar núcleos que não viam a luz do dia havia milhares de anos. Parece simples, certo? Nem de longe. O Domo A é um dos lugares mais inóspitos da Terra. Estamos falando de temperaturas que chegam a menos 58 graus Celsius, ventos cortantes e uma elevação tão alta que afeta até a oxigenação do corpo. Apesar dos obstáculos, a equipe chinesa conseguiu. Sua primeira grande vitória veio com um núcleo de gelo de 108 metros. Essencialmente um tubo congelado, com camadas semelhantes aos anéis de uma árvore, mas onde cada centímetro contava uma história sobre a atmosfera terrestre daquela época. Até o ano de 2009, eles foram ainda mais fundo, extraindo um núcleo de 800 metros. Então, no ano de 2019, fizeram sua descoberta mais surpreendente. Um núcleo contínuo de gelo e subgelo, perfurado através de 200 metros de gelo sólido, usando equipamentos desenvolvidos por eles mesmos. Pense nisso por um segundo. A maioria dos países depende de equipamentos especializados importados para esse tipo de perfuração profunda em gelo. A China não. Eles desenvolveram sua própria tecnologia, projetada do zero para resistir às condições brutais da Antártida. Isso não era apenas ciência, era uma declaração. Era como dizer: não estamos mais apenas participando da pesquisa global, estamos liderando. E qual a importância desses núcleos de gelo? Simplesmente tudo. Os núcleos de gelo são os registros mais confiáveis da história climática da Terra. Cada camada guarda pistas microscópicas, partículas de poeira, gases presos como dióxido de carbono e metano, até vestígios de erupções vulcânicas antigas. É como fatiar um bolo com milhares de anos e encontrar recibos de cada década escondidos nas camadas. Os núcleos coletados pelos chineses forneceram aos cientistas provas claras de como a atmosfera da Terra evoluiu, confirmando grandes variações de temperatura e níveis de gases do efeito estufa muito antes da atividade industrial humana. Mas aqui é onde a coisa fica assustadora. Essas mudanças aconteceram ao longo de milhares de anos. Hoje, estamos vendo transformações semelhantes ocorrerem em poucas décadas. Esse ritmo não é apenas rápido, é alarmante. E o gelo confirma isso. Por exemplo, esses núcleos ajudaram a comprovar que, em períodos de aquecimento no passado, os níveis do mar subiram repentinamente, às vezes vários metros, em intervalos relativamente curtos de tempo geológico. Em outras palavras, se o passado serve de indicação, nossas regiões costeiras estão em perigo real. Cidades como Miami, Lagos e Jakarta podem estar prestes a enfrentar o avanço das marés muito antes do previsto. Mas não é só isso. As amostras subglaciais de 2019, retiradas debaixo da camada de gelo, ofereceram uma visão inédita de como o gelo da Antártida interage fisicamente com a rocha abaixo. Essa interface é crucial. Ela determina o quão rápido o gelo derrete, com que velocidade as geleiras deslizam em direção ao oceano e o quão instáveis regiões inteiras podem se tornar se o gelo começar a se mover. E quem está contribuindo com esses dados que mudam o jogo? A China. Por isso, essa descoberta não é apenas científica, é geopolítica. A estação Kunlun não é um posto temporário. É uma base de pesquisa de ponta, construída para estudos climáticos extremos, encravada em um dos locais mais difíceis da Terra. E ela opera ano após ano, coletando dados que mais ninguém consegue. Dá até para imaginar o Joe Rogan dizendo: "Cara, os caras estão vivendo num lugar que parece o gelo do espaço, construindo os próprios equipamentos e perfurando o passado do planeta." Isso é insano. Porque esses núcleos de gelo não são apenas relíquias congeladas, são alertas. Eles estão nos dizendo que catástrofes climáticas já aconteceram antes e que estamos correndo rumo a mais uma. Só que desta vez com o pé no acelerador. Diferente das mudanças naturais do passado, a transformação atual é causada por ação humana. E ao contrário do que aconteceu antes, desta vez não dá para dizer que não vimos isso chegando.
Então, da próxima vez que você ouvir falar em elevação do nível do mar, tempestades intensas ou geleiras derretendo, saiba que parte desse conhecimento veio de um lugar onde nenhum ser humano poderia viver. Impacto global, o legado antártico da China. E se a parte mais inquietante dessa história não for tecnologia alienígena enterrada ou missões militares secretas, mas sim dados? Dados frios, duros e científicos. Nesta parte final, não vamos mergulhar em conspirações ou mapas antigos enigmáticos. Vamos destrinchar as descobertas reais e transformadoras feitas por cientistas chineses na Antártica. E aqui está o ponto mais impactante. As revelações mais perturbadoras talvez não envolvam o que os governos escondem, mas o que a própria natureza está tentando nos alertar. O envolvimento profundo da China nas pesquisas antárticas foi muito além de cravar bandeiras ou fazer missões de reconhecimento. Ele redefiniu como o mundo entende a ciência climática e as pesquisas polares. De excrementos de pinguins, com mais de 3.000 anos a amostras de gelo, com vários quilômetros de profundidade e cadeias montanhosas enterradas sob o continente, suas descobertas não apenas preencheram livros, elas sacudiram modelos climáticos globais e influenciaram estratégias ambientais internacionais. Comecemos pelos registros populacionais dos pinguins. Porque sim, pinguins são mais do que apenas aves carismáticas de fraque. O estudo liderado pelo cientista chinês Sun Lewang, como dissemos anteriormente, analisou as mudanças em colônias de pinguins ao longo de milhares de anos, usando os dejetos preservados como marcos biológicos no tempo. Essas alterações foram alinhadas com os deslocamentos do gelo marinho e as temperaturas oceânicas, fornecendo provas diretas de que os mares mais quentes já estavam reformulando ecossistemas muito antes de termos satélites para monitorá-los. Isso não era apenas uma curiosidade zoológica, era um sinal de alerta biológico ecoando pelo Oceano Antártico. Por meio dessa pesquisa, a China forneceu ao mundo um modelo biológico para rastrear transformações nos ecossistemas provocadas pelas mudanças climáticas. Não é exagero dizer que o cocô de pinguim virou um sistema crucial de alerta climático. Depois veio o verdadeiro arrepio: os núcleos de gelo retirados da cúpula A. A China perfurou essas amostras nos anos de 2004, 2009 e 2019, extraindo cilindros congelados que funcionam como cápsulas do tempo do clima. Dentro deles estavam bolhas de ar presas há centenas de milhares de anos, amostras literais da atmosfera pré-histórica da Terra. Esses dados revelaram oscilações climáticas abruptas, picos de gás carbônico e alterações oceânicas semelhantes às tendências atuais. Um conjunto específico de amostras subglaciais mostrou até como o gelo derretido interage com o solo abaixo. Um dado essencial para entender o que pode acontecer se enormes camadas de gelo, como as da Antártica Ocidental, colapsarem. Não estamos falando de ficção científica teórica. Estamos falando de aumento do nível do mar em metros, ameaçando cidades costeiras inteiras. Isso não é apenas uma preocupação acadêmica, é uma questão de sobrevivência global. E então vem o esqueleto oculto do continente, as montanhas Gambertsev, enterradas sob vários quilômetros de gelo. Essa cadeia montanhosa fantasma foi mapeada com tecnologias sísmicas e de radar. E por que isso importa? Porque essas montanhas controlam como o gelo se move pela Antártica. Se a rocha subjacente se desloca ou amolece devido ao aquecimento, as geleiras podem deslizar mais rápido, acelerando a elevação do nível do mar. É como descobrir que o alicerce da sua casa está rachando enquanto o térreo já está alagado. Compreender essa estrutura geológica é vital para todo país que planeja proteger seu litoral. E para encerrar tudo, a China não fez apenas algumas descobertas e deu o trabalho por encerrado. Por meio da iniciativa CAREA, lançada em 2012, eles estabeleceram metas de longo prazo para monitorar o comportamento das calotas de gelo, a circulação oceânica e os ecossistemas polares. Sua recém-construída estação da Ilha Inexpressável, próxima ao Mar de Ross, é uma fortaleza científica moderna, equipada com ferramentas para monitoramento via satélite, coleta biológica e rastreamento atmosférico. Ao contrário de histórias obscuras ou especulações, o trabalho da China está às claras, publicado em revistas científicas de renome, compartilhado com parceiros internacionais e disponível para avaliações globais sobre o clima. É aqui que mito e realidade seguem caminhos diferentes. Enquanto Joe Rogan e outros se perguntam o que está realmente acontecendo na Antártica, a verdade é que os dados mais inquietantes já estão à vista e são respaldados pela ciência. Então, o que tudo isso significa para o resto de nós? Significa que o cronômetro das mudanças climáticas não está contando em décadas, mas sim no ritmo de derretimento do gelo, nos padrões de migração dos pinguins e nas movimentações do subsolo tectônico. A fascinação de Joe Rogan pela Antártida. Joe Rogan não é obcecado pelo continente congelado.
mas é inegável que ele é fascinado por ele, voltando ao tema em diversos episódios, com convidados que trazem à tona os mistérios do local. Quando se trata de explorar os limites da compreensão humana, poucas plataformas fazem isso melhor do que o Joe Rogan Experience. A Antártida, com seus enigmas congelados e segredos enterrados, está bem na interseção entre o mistério e a ciência. Um cenário sob medida para o estilo de especulação ousada e teorias inusitadas de Rogan. Vamos explorar como as conversas de Rogan sobre a Antártida vão além do entretenimento. Elas espelham os temas das ousadas descobertas da China, o fascínio pelo desconhecido e a estranha sensação de que há algo lá embaixo que simplesmente não se encaixa. Em diversos episódios, Joe Rogan cutucou, provocou e se aprofundou na obsessão pela Terra Branca. Não por mera curiosidade, mas porque a Antártida é onde a ciência sólida encontra lendas antigas. E essa tensão é o ponto ideal para Rogan. Seja com um ex-agente da Marinha norte-americana, falando sobre perigos extremos, ou com um historiador alternativo, teorizando sobre civilizações que teriam existido antes da Era do Gelo, o Sul congelado se torna mais do que uma massa de gelo. Torna-se um personagem na narrativa maior da ignorância humana, da sobrevivência e talvez até de encobrimentos. Um dos momentos mais intensos sobre a Antártida veio no episódio número 1429, com Colin O'Brady, o homem que atravessou todo o continente completamente sozinho e sem assistência durante 54 dias. O'Brady arrastou um trenó de cerca de 180 quilos por mais de 1.500 quilômetros de gelo esmagador. Rogan ficou cativado não apenas pela resistência física, mas pelo peso psicológico de tal jornada. Você está literalmente na beira do mundo, cara. E o silêncio me deixaria maluco, disse ele. O'Brady descreveu momentos em que o gelo parecia respirar, onde ele sentia como se estivesse sendo observado. Esse tom misterioso se conecta de forma estranhamente precisa com o que os pesquisadores chineses enfrentam em lugares como a Domo-A, onde a ciência em temperaturas negativas se transforma em uma batalha contra o isolamento e as queimaduras de frio. A conexão? A Antártida tem uma maneira única de testar as pessoas e revelar verdades. Avançando para o episódio número 1996, com Andy Stumpf, ex-agente da Marinha norte-americana, com experiência direta em ambientes extremos. Stumpf foi direto ao ponto. Descreveu fendas no gelo que poderiam engolir tanques, raios ultravioletas intensificados pelo buraco na camada de ozônio e uma logística tão brutal que um erro lá não significa apenas um machucado, significa desaparecer. A reação de Rogan? Fascinação total. É como se a Terra não quisesse que estivéssemos lá, comentou ele. Esse sentimento se sobrepõe às expedições científicas chinesas que temos mencionado. Quando as equipes chinesas enfrentam terrenos extremos para extrair dados sobre o clima, elas não estão apenas contribuindo com a ciência, estão sobrevivendo em um lugar que parece ativamente rejeitar a presença humana. Depois veio o episódio número 2136, onde Rogan recebeu Graham Hancock e Flint Dibble. Hancock, conhecido por suas visões controversas sobre civilizações perdidas, direcionou a conversa para mapas antigos da Antártida, particularmente o mapa de Piri Reis, supostamente desenhado no século XVI, que parece representar a costa antártica sem a cobertura de gelo. Rogan não se convenceu totalmente, mas se interessou. Então, pode ser que as pessoas soubessem desse lugar antes que ele congelasse? Essa mesma pergunta paira sobre as descobertas geológicas da China, como os vales nas montanhas Gambertsev, formações de relevo que sugerem que a tumba gelada da Antártida esconde uma pré-história rica. Enquanto os cientistas da linha tradicional descartam as alegações mais ousadas de Hancock, a curiosidade que ele desperta espelha o fascínio por trás das explorações discretas e calculadas da China. Em outro episódio, Rogan mergulhou na Operação High Jump com o comediante e entusiasta de conspirações Sam Tripoli. A missão militar dos Estados Unidos, em 1946, com quase 5.000 homens e uma frota de navios, foi oficialmente um exercício científico e militar. Mas para Trípoli foi algo muito mais enigmático. Histórias sobre objetos voadores não identificados, bases secretas e pessoal que nunca voltou, circularam livremente. Rogan questionou, mas não de forma incisiva. É uma história maluca. Mas por que enviar tanta gente só para testar equipamentos? A pergunta ficou no ar. Quando um governo demonstra tanto interesse por um lugar onde ninguém vive, os alarmes tocam. É uma perspectiva que adiciona outra camada à presença chinesa no continente. Por que esse impulso repentino por pesquisa profunda, postos avançados remotos e tecnologia avançada em uma das zonas mais desertas do planeta? O que une todos esses episódios é o instinto central de Rogan: questionar tudo. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like
e se inscrever no canal. Até o próximo!